A paz do Senhor Jesus, situação de Deus. Ainda confesso que eu estou um pouquinho cansada, mas determinada em levantar e dar um jeito na minha vida. Não quero mais ficar prostrado. Meu olho está ardendo muito, está lacrimejando. Eu creio que Deus é Deus de vitória. Não acho que Deus bota a gente numa prova além das nossas forças e nem permite alguma coisa acontecer nas nossas vidas sem que Ele esteja presente. Eu duvido, eu sei que Deus está comigo o tempo todo e sei que tudo tem um propósito. Na minha vida, Deus não faz as coisas sem propósito. E sei que tudo que Deus permite eu passar é porque eu trago a marca dele no meu corpo. A marca de Cristo em mim. Porque quando se canta eu trago a marca de Cristo em mim, uma coisa que eu peço sempre a Deus, e sempre vou pedir, é que eu não fale aquilo que eu não vivo. Então, se eu prego que Deus é Deus de propósito, e é Deus de propósito, Deus não faz nada por acaso, tudo é para poder contribuir para o projeto e plano dele. Eu creio que até um resfriado que cai sobre o servo de Deus é um propósito. É um propósito que às vezes nós precisamos, como Jacó, entrar na caverna. Entrar no vale de Jaboque como Elias, entrar na caverna como Elias e entrar no vale como Jacó. Elias entrou na caverna porque estava deprimido, porque procuravam-lhe a vida. Já Jacó entrou, mesmo sabendo que Deus era com ele. Ele queria uma direção, se ele ia se dar bem, mesmo depois de Deus ter falado com ele. E o próprio Jesus entrou no Getsêmani, antes da crucificação, do ato maior, da missão que ele tinha que cumprir na terra. Ele entra no Getsêmani, que me chama a atenção, para orar. E Jesus entra no Getsêmani como homem, ele não entra com a parte dele divina. E ali ele clama até sair gota de sangue na têmpora dele, ou seja, né, conhecido vulgarmente como fronte. A gente fala no lado hospital dele, no lado frontal de Jesus, né? Saíram gotas de sangue. Jesus teve um derrame hemorrágico enquanto clamava pela humanidade. Mas a morte não podia levar Jesus, porque a vida dele ninguém tirava, ele mesmo tinha que dar. Ele tinha que se oferecer como sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. E aí você vai falar assim: irmã Eva, você nunca comete esse erro de se colocar na frente. Irmão, realmente eu não coloco. Mas se você olhar bem, quando se trata de falar do pecado, eu gosto de me colocar na frente. Porque primeiro eu tenho que olhar para mim, para depois olhar para os outros. O certo seria você e eu. Mas eu vou falar um português errado. O meu pecado e o seu. Por que o meu pecado e o seu? Porque eu tenho que reconhecer primeiro as minhas falhas para depois apresentar os outros. Então, quando eu me referir a qualquer outra coisa, eu vou falar você e eu. Mas quando eu falar de pecado, eu vou falar meu e seu. Reconhecendo as minhas falhas, as minhas limitações, mas também compreendendo e sabendo que Deus é o Senhor da minha vida e que se Ele disse, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ou então, meu irmão, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo de falar de Jesus, de não dar o famoso jeitinho brasileiro, passar por boba enquanto eu tenho razão, ver as coisas e calar a boca e esperar que Deus responda, deixar a pessoa me vender
gato por lebre, fechar a boca diante de afronta, porque a ovelha, ela quando ela leva um cajado, ela não berra não, do olho dela sai lágrima. Quem berra é cabrito, bode e quando o lobo mostra os dentes. Crente melindroso, quando o cajado bate no lombo dele, ele mostra os dentes. Vou sair da igreja. Comigo não é assim, espera aí que eu vou resolver. Mas a ovelha não. A ovelha geme. A ovelha solta lágrima. Mas a ovelha sabe e conhece a voz do pastor e o cheiro do pastor. A ovelha sabe até que ela vai ser tosquiada. Quando ela tem um bom pastor, ela vai ser tosquiada, mas no verão. Porque ela sabe que ela produz a lã para alimentar o pastor, mas que o pastor também dá vida pelas suas ovelhas. Ele dá vida para as suas ovelhas quando ele enfrenta o sereno na madrugada, ele enfrenta o campo aberto, sujeito à serpente, sujeito aos predadores naturais da ovelha, mas o pastor está ali com cajado, só com cajado para defender a ovelha. O que eu aprendo com isso nessa manhã? Eu aprendo que, ainda que eu forneça a minha lã, o pastor está lhe dando a vida. Ele deixou a cama dele quentinha, a casa dele para estar comigo no campo. Eu aprendo que o Espírito Santo, ele desceu das mansões celestial, e eu tenho pressa para falar dele, que desceu das mansões celestial e vim habitar nesse mundo mal cheiroso. E quantas das vezes nós passamos nos centros das grandes cidades, das metrópoles. Talvez você mora afastado, você não mora no centro nervoso da zona sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Quando a gente chega ali em Espírito Santo, já começa a ficar menos agitado. Mas São Paulo, Rio, e falo Minas Gerais, que não era, mas que agora está o centro nervoso. É muita gente, é muito mau cheiro, é uma mistura de muito dinheiro com muita miséria, é uma mistura de muito luxo com muita pobreza e um mau cheiro do comércio muito grande. E aquele mau cheiro incomoda. Aquele mau cheiro, ele irrita as narinas. Se você passa por um terminal de ônibus, é um cheiro de urina muito grande, misturado com comida podre. E aí sempre que eu estou no meio do centro nervoso, eu fico imaginando, Senhor, qual será o cheiro que o Espírito Santo sente do pecado, dos dias atuais, da promiscuidade, da devassidão, do nada a ver. E o Espírito Santo, que é Deus, que estava no céu de glória, aonde só chegava um incensário de ouro com as orações do santo, aonde que ele via os querubins, os 24 anciões, onde que ele via os serafins, noite e dia glorificando a Deus acima do trono. E agora ele habita no meio de nós até o dia do arrebatamento da igreja, para nos guardar, para nos livrar, para trazer à memória o que ele está trazendo na minha memória essa manhã. O sacrifício de Jesus no Getsêmani, a oração de Jesus, o a sós de Jesus com o Pai, pedindo que, se possível, ele passasse o cálice dele, mas contudo, que Deus fizesse a vontade dele para morrer por mim, para que viesse o Espírito Santo. E ele dizendo que ele não poderia enviar o Espírito Santo se ele não soubesse. E o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes e é derramado no meio de nós, em forma de labaredas de fogo, línguas. E aí, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo,
o cheiro horrível que você ouve, que você sente, aliás, e até o barulho horrível que você ouve de tiro, de grito, de socorro. Eu creio que é horrível no ouvido e nas narinas do Espírito Santo, porque é uma pessoa. É uma pessoa que você não vê, mas é uma pessoa. Porque a palavra de Deus diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que intercede por você com gemido inexprimível. Então eu entendo que ele não é um ser pessoal humano, mas ele é um ser pessoal divino, que tem sentimento, raciocínio e que vê igual a mim e a você, e que está conosco até a consumação do século, e que quando nós não sabemos orar, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Ele sente a sua dor quando você está chorando com a boca no pó, que você levanta pela madrugada, e essa madrugada foi horrível para orar por causa da falta de ar. Mas Deus sabe de todas as coisas, oh glória. A falta de ar que eu senti de manhã, agora de madrugada, de manhã eu não estou sentindo. E ali eu não pude orar com voz, mas gemia e puxava a respiração. Mas o Espírito Santo, eu tenho certeza que naquela hora ele tomou a frente e orou por mim, enquanto eu orava por você e apresentava suas causas a Deus. É minha obrigação. Uns pode entrar no seu carro, cantar e se dar o luxo de viver uma vida dupla. Outros podem olhar para o seu umbigo. Outros podem cavar para ter uma vida melhor na terra. Mas eu vou fazer o quê se Deus me escolheu para estar na brecha, no muro, tampando buraco? Lá ninguém vai me ver, não. Você não vai me ver na madrugada. E às vezes Deus nem permite eu entrar no grupo para orar na madrugada. Porque Deus quer que eu desapareça e Ele apareça. Porque a vitória não é minha, é dele. É Ele que morreu na cruz, não fui eu. Eu sou o instrumento. E dessa fonte que Ele te dá para beber hoje, eu também bebo. Como me alegrou, como Deus confirmou através dessa palavra da evangelista Glória, da evangelista Rosa nessa manhã, a glória da segunda casa. Quantas segunda casas o Senhor não está concedendo hoje? Quantas bênçãos o Senhor não tem repartido nesse grupo nessa manhã e as pessoas não recebem, não tomam posse? Sabe por quê, meu irmão? Se o Espírito Santo for sentir o cheiro do pecado, ele não vai cuidar da igreja. Se você e eu começar a sentir o cheiro do mundo, da podridão do mundo, nós vamos desistir de pregar o Evangelho. Se nós olharmos para o pé que o Brasil, eu já não digo o mundo, mas o Brasil está indo, você desiste do Evangelho. Porque, irmão, quando eu prego contra o adultério, quando eu prego contra a fornicação e chamo a pureza, milhões de pessoas tentam me convencer que adultério é permitido por Deus. Casar com uma repudiada não comete adultério. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas ninguém muda aquele que é imutável, é Deus. Nele não há sombra e nem variação. Irmão, você pode acreditar no que você quiser. Você pode me afirmar categoricamente que o céu, para qual eu estou olhando agora, que ele é verde, mas eu estou vendo ele azul. Você pode me confirmar categoricamente que as folhas que eu estou vendo agora do coqueiro, da janela do meu quarto, é vermelha, mas eu estou vendo verde, com as pontas queimadas do frio, amarelada, com uma mistura de queimado, de cor de abóbora.
não vai mudar os fatos. Então você querer torcer a palavra de Deus ao seu bel prazer não muda os fatos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus te levantou para vencer. Eu quero dizer que Deus te levantou para te dar vitória. Eu quero te dizer que Deus te chamou para andar após Ele. Não é para ser fracassado nem derrotado, não. Mas é que é para você andar em vitória, segundo a vontade dEle. A vontade dEle é o que Paulo fala, cheio do Espírito Santo de Deus. Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Você pode pedir o que você quiser. Se não for segundo a vontade de Deus, não vai acontecer. Irmã, misericórdia, como eu vou saber que é da vontade de Deus? É muito fácil, meu irmão. Eu já tive muito problema com isso. Talvez é por isso que eu tenha tanta paciência em querer ensinar genuína a palavra de Deus. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? Porque a palavra de Deus, ela não vai mudar. Ela é genuína. E se você segue segundo a palavra de Deus, e se você pede uma coisa que é propósito dentro do plano de Deus, vai conseguir. Deus jamais vai destruir alguma coisa de alguém que Ele deu para você reconstruir fazer uma coisa para sua vida. Não vai. Agora, quais as minhas garantias de vitória? O rei pode traçar plano, mas o coração do rei está dentro da mão do meu Deus. E Deus inclina o coração do rei segundo a vontade dele, do próprio Deus. Deus diz que para mim confiar nele, que ele fará o que deseja o meu coração. Qual o desejo? Se eu confiar no Senhor, é porque eu sigo a palavra de Deus. E se eu sigo a palavra de Deus, eu vou observar a vontade de Deus. E se eu vou observar a vontade de Deus, eu vou pedir segundo a vontade de Deus, então Ele vai conceder o que deseja o meu coração. Irmão, como eu vou saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é simples. O projeto de Deus inicial é a família. Desde o Jardim do Éden, desde que Ele criou o homem. A vontade de Deus é homem e mulher. Criou macho e fêmea. A vontade de Deus, Ele diz que a mulher de Deus e o homem de Deus, ele tem que ser sóbrio. Ele tem que ter um só esposo por causa da prostituição e do adultério. Que Deus uniu, o homem o separa. A vontade de Deus é que você tenha saúde, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A vontade de Deus é que você tenha o pão. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. A vontade de Deus é que você confie em Deus. A vontade de Deus é que você descansa nele, porque mais tudo Ele fará. A vontade de Deus é a seguinte, que Ele diz em Provérbio: riquezas e honra ainda estão comigo. A vontade de Deus é a seguinte: já fui homem, fala para o salmista. O salmista fala: eu já fui jovem, hoje eu estou velho, mas nunca vi o filho do justo mendigar o pão. Você é filho do justo, o Deus justo. A vontade de Deus é a seguinte: é que você, em Cristo, seja mais que vencedor. A vontade de Deus é que você tenha uma coroa e um lar não corruptível na glória. A vontade de Deus é a seguinte: é que você levante dessa cadeira, levante dessa prostração e vai expulsar o corpo estranho que entrou no seu casamento. Levanta no meio deste campo de lentilha e grita e diz que esse campo é seu e que medianita nenhum vai tomar
o campo de lentilha que Deus te deu. A vontade de Deus é que você levante como o Gideão e para de cavar cova, para de ficar atordoado, com medo, enquanto Ele diz que você é um povo, que ninguém pode ficar de pé diante de você. Então levanta nessa manhã. Levanta nessa manhã para vencer, porque a misericórdia do Senhor renovou essa manhã. Amém? Graças e paz. Seja o vencedor. Se você marcar hoje, como o dia que Josué marcou, no Vale de Gibeon, aonde que o sol parou e a lua não levantou, até ele dar cabo dos inimigos dele, e é hoje que Deus te dá vitória sobre os 5 reis malignos que se levantaram contra você. Levanta para vencer. Confessa a palavra, profetiza a palavra. Não precisa isso que te digo. Não precisa de línguas estranhas. A língua estranha, ela vai edificar você. Deus vai falar, fala, quando Ele quiser. Não tem cartomancia aqui, nem quiromancia, nem búzios, mas tem